Sejam bem-vindos à Literária, eu sou o Alberto e hoje eu tô aqui para poder falar de mais um livro que eu gosto bastante, né? Um livro que infelizmente ainda não foi publicado aqui em território brasileiro, infelizmente, porque eu acho um livro muito bom, né? Também de um autor que eu gosto bastante, esse autor em quesito é o Stephen King, né? E eu pretendo, né, trazer bastante coisa dele aqui para cá, falar bastante dele, é o meu autor favorito. E para quem conhece Stephen King sabe que nos anos 70, 80 ali ele possuía um alter ego, né, o Richard Bachman, né, que é onde ele conseguia publicar histórias mais cruas, né, histórias, né, digamos assim, mais cheias de gore, mais cheias de violência, com alguns temas um pouco controversos até na época, né. E esse livro em questão que eu vou falar é um livro que foi revisado pelo próprio King durante muitos anos, né? E que lá nos Estados Unidos só foi chegar a ser publicado em 2007. Esse aqui é o livro Blaze, publicado em 2007 pelo Richard Bachman e revisado pelo Stephen King. Blaze conta a história do Clayton Blaisdell Jr., né? Ou também conhecido como Blaze, né? Ele é um homem de mais de 2 metros de altura, uma pessoa completamente muito forte, com uma força descomunal, ele mesmo não entende, né, a sua própria força, porém, né, por conta de abusos de infância, né, que o pai dele cometia com ele, por apanhar demais, ou enfim, N coisas, né, o Blaze acabou tendo um dano no cérebro que fez, né, o seu QI abaixar bastante. Então é uma pessoa muito forte, um estereótipo, uma pessoa muito forte, uma pessoa muito grande, com o QI, né, lá embaixo. E durante toda a história de Blaze, a gente acompanha, né, ele justamente com o seu colega, né, o George, e os dois são ladrões, né, os dois são criminosos. Né. Só que em uma desses furtos, desses roubos, o George, que é a parte inteligente dos dois, ele acaba morrendo, né? E o Blaze se vê desolado. Daí fala, pronto, fodeu, ele perdeu tudo que ele tinha, né? Mas também para honrar a memória do George, ele decide fazer o último golpe, né? O seu último roubo, que era justamente a última coisa que o George tinha em mente antes de falecer. Que no caso era sequestrar um bebê de uma família rica ali da região onde eles moravam. E assim o Blaze consegue, né, com muita sorte ele acaba conseguindo sequestrar esse bebê. Só que aquilo, eu acho que pelo convívio, o grande convívio que o Blaze tinha com o George, mesmo após a morte do George ele conseguia ouvir a voz, né, do parceiro, e também meio que ele manifestava essa voz em um espírito que só ele conseguia ver, né? Tem até uma coisa que você consegue ver durante a leitura, né? E não dá para saber se o King já matutava essa ideia na época, era de que talvez o Blaze seja uma pessoa iluminada, né? Para quem não sabe, nos livros de Stephen King, as pessoas iluminadas são basicamente pessoas que por algum motivo têm algum poder, né? E o Blaze ele parece ter um pouco disso, porque tem momentos em que ele tá na dualidade, ele não sabe se ele continua com o bebê, se ele joga o bebê fora. E o George ele acaba, tem momentos que ele sai daqui ou faz tal coisa porque vai dar merda. Ele acaba indo fazer o que a voz na cabeça dele manda e aquilo acontece. Então tem momentos que ele prevê o futuro. Então eu também considero que o Blaze é uma pessoa iluminada, né? De alguma forma ele tem alguma iluminação, né? E além de vermos a relação do Blaze com o George, a gente também tem diversos flashbacks que mostram como era a infância dele, né? Desses abusos com o pai que eu cheguei a comentar, até depois que ele ficou no orfanato, né? E lá ele também conheceu outras pessoas, onde ele passou a adolescência dele, então a gente também acompanha seu primeiro amor platônico, a gente acompanha como era a sua adolescência com os jovens de lá, as brigas que ele arrumava, o pessoal tinha medo dele, porque ele era muito... Ele era, né, sempre foi muito grande, então botava medo nas outras crianças. E justamente por essa queda de QI que ele tinha muita dificuldade nas aulas, o que faz, né, com que os professores também abusassem mentalmente dele, né. E lá também ele conheceu outro melhor amigo dele, né, chamado John,
que, né, era uma troca ali. Ele protegia o John e o John ajudava ele com as matérias, né? Então o livro fica alternando entre o passado e o futuro, né, durante quase o livro inteiro. E depois que o Blaze ele consegue sequestrar esse bebê, né? E essa parte do sequestro é muito interessante porque o Blaze ele é burro. Só que meio que às vezes ele acaba tomando a personalidade do George para ele. Então tem coisas que ele faz de forma inteligente, só que não tem um pouco dele ali mesmo, né? Tem uma parte só dele indo assaltar uma loja e ele faz tudo direitinho, né? Ele consegue assaltar tudo. Quando ele sai da loja, ele lembra: eu esqueci de colocar a balaclava. Então ele fez o assalto certo, conseguiu o que ele queria, mas todo mundo viu o rosto dele, teve também que sair dali correndo. Quando ele invadiu a mansão para poder roubar o bebê, foi a mesma coisa. Ele não contou com pessoas que talvez estivessem acordadas, com gatos, né, animais, com coisas no chão que ele pudesse pisar e não ver. E ele acaba conseguindo, né, sequestrar o bebê. Só que no processo ele acaba machucando, ele acaba internando uma senhora, no caso a avó dessa criança, né? Então meio que daria pra ter sido discreto, mas por conta disso que ele não contava, meio que todo mundo ali na hora já ficou sabendo, né? Mas não sabendo que era ele exatamente, né? E o restante do livro fala basicamente sobre essa caça dos policiais ao Blaze, ele tentando escapar, a relação dele com o bebê, que ele tem esse ponto de insensibilidade, mas ele também tem um ponto muito grande de inocência. E ainda assim, com as vozes do George na cabeça do Blaze, ele ainda tem alguns momentos em que ele pensa: putz, é da merda, eu vou ser preso, eu vou ser morto por conta de um bebê, eu vou matar ele. Ele tenta, mas como eu falei, ele ainda tem um pouco dele ali. O Blaze é uma pessoa boa. O Blaze ele é uma pessoa boa que cresceu em volta de pessoas ruins, de acontecimentos que fizeram, né, obrigaram ele a estar ali naquele momento. E já é reforçado no livro em diversos momentos, né? Depois do flashback dele né, ali para adoção, todo, ele é até adotado por uma família que, né, usava e abusava também do tamanho dele para poder trabalhar e receber pouco por isso, né? Ele acaba sendo expulso da casa dessa família porque eles tinham vários cães, né, cães grandes, tudo, e um desses cães acaba mordendo o Blaze, e o Blaze acaba surrando o cachorro para se defender, né? Mas, né, a família acabou não entendendo, o Blaze voltou de novo para adoção, né? E ali ele percebeu que, ou eu vou ter que ficar aqui, ou eu vou ter que fugir, né? E de novo, voltamos pro presente, com o Blaze, com o bebê, né? Depois dessa tentativa de matar o bebê, ele acaba fugindo da cabana onde ele morava, né? Com o bebê e o reflexo da mente, da voz do George. Ele acaba olhando, às vezes ele olhava pro bebê e ele sentia dor, e ele falava: putz, eu tenho que matar essa criança, sabe? Ele acaba se apegando à criança, ele compra tudo para um bebê sobreviver. Ele compra a mamadeira, ele aprende a trocar fralda, ele compra aquelas mesinhas, ele compra todo um kit, sabe? Com o dinheiro dos assaltos dele, ele compra todo um negócio para deixar o bebê confortável. Ele acaba se apegando ao bebê. Enquanto isso, lá noticiando que a família perdeu o bebê, não sei o que, a família estava desesperada. Aquela mulher que ele acabou nocauteando sem querer acabou falecendo, né, o que fez as buscas ficarem ainda mais precisas, né? E como eu disse, o Blaze ele é muito burro. Então ele acabava fazendo um telefonema e dando o nome dele. Ele às vezes tentava ameaçar a família, provocar de alguma forma, e dava o nome, deu o nome dele. Então chegou um momento que a polícia já sabia quem era o sequestrador. Só faltava saber cadê ele, né? E o Blaze ele foca justamente muito sobre isso, sobre como uma pessoa boa pode ter uma vida ruim, um destino ruim por conta de escolhas, por conta de outras pessoas, por falta de oportunidade, sabe? O livro também fala muito, eu acho que ele fala muito da questão de amor fraterno, porque ele não tinha nada com aquele bebê, ele não era familiar, nem nada do tipo,
Mas o jeito com que ele se importa com o bebê, o jeito que ele cuida, o jeito com que ele se preocupa, é um bagulho lindo. É uma coisa realmente linda, sabe? Então, tipo, Blaze, ele tem a crueldade do Richard Beckman, mas com um toque de leveza e maestria que o Stephen King deve ter colocado na revisão. Porque não é possível, sabe? E diferente do que muita gente acha, eu não acho que o final dos livros de Stephen King sejam ou abruptos, ou mal feitos, ou algo do tipo. Muito pelo contrário. O final de Blaze retrata algo que eu não estava esperando, né? O Blaze, ele luta literalmente até o final da sua vida para proteger aquela criança. E por crueldade dos policiais, que também só podiam levar ele preso, acabam assassinando o Blaze. E o livro só acaba com ele morto com a criança nos colos. Nos colos, é foda. E ainda no final nós temos meio que uma cena pós-crédito, né, onde nós vemos essa criança mais velha, né, e essa criança ela faz justamente a mesma coisa que a voz na cabeça do Blaze dizia que ela ia fazer, né, que era justamente não lembrar dele. O Blaze lutou tanto para cuidar daquela criança, né, ele se arrependeu de ter sequestrado, mas também não queria devolver, né, porque ele decidiu tentar criar a criança ele mesmo, para ele não ficar sozinho. E ele acabou perdendo a vida dele, e aquela criança, né, aquele jovem, aquele adolescente, já nem sabe mais quem é aquela pessoa. Então é aquela pessoa que realmente cuidou dele, tentou matar ele, mas que cuidou dele, né, com um carinho que acho que nem mesmo o Blaze sabia que podia sentir por alguém ou por alguma coisa. E bem, né, como eu já tinha dito, eu fico muito triste de Blaze não ter sido uma obra que ainda não veio para o Brasil. É um livro que, fora do nicho de Stephen King, ainda não é um livro conhecido, né, e bem que a Suma podia trazer. Blaze é um livro excelente, de um autor excelente. Eu tenho quase certeza que Stephen King é o carro-chefe da Suma atualmente, né. E eu queria muito que esse livro ele fosse, tipo, comercializado até em outras coisas, uma série, um filme desse livro ia ser muito bom. Sabe, a genialidade, a dualidade com que o King trabalhou nesse livro é muito, muito boa, muito bem feita. A gente tem toda a trajetória do Blaze, seu nascimento, da confusão que ele teve com os pais, da adoção, quando ele conhece o George também, que é pouco explorada. Essa parte do George ela é muito rápida. Sabe? Em todo o restante do livro, do passado do Blaze, ela se delonga bastante por muita coisa. Quando chega na parte do George, ela é bem rapidinha. Ele conheceu o George, logo começou a se envolver em crime e pronto. George morreu cedo. Sabe? Tipo, eles ficaram muito tempo juntos, mas esse tempo não foi descrito, né, com muita exatidão como as partes anteriores. Mas para mim o foco do livro está no presente. O que ele fez por aquela criança, o que aquela criança representava para ele, né, como que mesmo com muita dificuldade e com o seu dom de iluminação, eu vou chamar assim, ele acabava conseguindo ter muita sorte para continuar cuidando dela, para fugir, né, e para que no final só acabasse, né, a vida dele só acabasse como um criminoso comum, né, nada de como ele era foi levado à tona, ele só morreu como um criminoso comum, né. Então eu acho que isso é a crueldade que o Richard Beckman colocava nos seus livros. E essa foi mais uma resenha aqui na Zona Literária, né. Espero que vocês tenham gostado, se inscrevam, deixem o seu like e até a próxima review.